uma analogia que a gente possa utilizar aqui é que a decisão é cruzar a ponte. Como você falou, ele cruzou para aquele outro lado e dali é para frente. Mesmo que ele não saiba como é que vai ser, qual é o caminho do planejamento e da ação, mas é dali para frente. Por que é tão difícil decidir, Luiz? E por que tantos pacientes estão nessa fase? Existem vários elementos que estão relacionados com isso, mas tem alguns que eu vejo como muito importantes, que é o quê? Todas as vezes que você faz uma mudança de comportamento, e eu acho que é legal a gente trazer isso, nós somos o nosso comportamento. Então, o nosso comportamento, ele descreve uma identidade. Então, as pessoas me reconhecem pelo que eu faço, elas me reconhecem pelo estilo de vida. Então, o Luiz, por exemplo, ele é reconhecido pelas coisas que o Luiz faz. O Caio é reconhecido pelas coisas que Caio faz. Pelos Pelos livros que outros, compra, né? pelos livros que compra, pelos livros que lê ou que não lê. Então, isso forma quem você é. Quando você precisa mudar, você está dizendo que você está querendo, de certa forma, você está deixando de ser essa pessoa que você era. E isso é uma verdade, você está mudando. Você vai abrir mão de algumas coisas e vai se reconfigurar para uma nova forma. E isso é algo que cria uma certa ansiedade, cria uma angústia interior, porque é normal que o nosso ego se defenda, e existe um atrito, uma resistência externa, porque as pessoas elas têm uma tendência, não é a melhor expressão, mas vocês vão entender, as pessoas querem continuar vendo a pessoa que elas estão acostumadas a ver, porque do contrário ela não te conhece, então é mais seguro para os outros lidar com uma pessoa estável de identidade. Não quer dizer que uma pessoa que muda não é estável, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que é um desejo de coerência que a gente tem. Então as pessoas elas resistem à mudança das outras. E eu diria, Luiz, que a decisão da mudança, ela inevitavelmente vai lidar com o desconhecido. E o desconhecido é o espaço da insegurança psicológica. Vamos pegar um exemplo primitivo aqui, né? Pra gente pensar de um ponto de vista evolutivo também. Vamos dizer que você está ali dentro de uma situação de escassez de alimento e você tem duas decisões. Ou você pode tentar preservar a energia, não fazendo nada. Você sabe o que vai acontecer, obviamente se você não fizer nada. E você pode decidir ir atrás de um alimento, caçar, enfim, colher alimentos. O ponto é que quando você decide isso, você não sabe qual é o resultado esperado. Você não tem a clareza ou a certeza, né? Nada pode garantir a certeza de que necessariamente você vai conseguir alimento. Então pode ser que você decida, realize esse comportamento e não tenha o resultado esperado. Pelo contrário, você gastou mais energia, diminuiu a sua capacidade de sobrevivência e você não teve o resultado obtido. Esse salto no vazio, esse salto no desconhecido, ele naturalmente ele vai criar uma sensação de desorientação, que a gente responde com uma certa ansiedade. A gente tem uma tendência a se esquivar dessa situação em que você não sabe para onde você está indo. Então, decidir necessariamente envolve você desenvolver uma flexibilidade psicológica diante de um resultado que você não sabe necessariamente o que vai acontecer, né? E aqui tem até um pouquinho a questão também do próprio senso de competência, né? Porque quanto maior for essa mudança ou mais difícil, você sente que é menos provável de daquilo acontecer, então você vai estar menos disposto a tomar a atitude de realizar esse passo, cruzar esse abismo, porque isso é ainda mais escuro. E quanto mais próximo, quanto mais factível aquela mudança for, mais provável você se torna de decidir aquilo. Por isso que essa régua que a gente coloca quando a gente vai propor possibilidades de mudança para o nosso paciente, ela é muito importante porque ela vai influenciar no grau de decisão, que vai envolver também um senso de competência, que é um mecanismo por trás daquele processo também. É por essa razão, né, que a gente insiste tanto aqui na MEV Brasil em falar das habilidades do paciente, as life skills dele.